Boa noite, amigos da rádio, judeus em geral, de grupos dos quais eu participo. Eu venho aqui deixar uma vez mais a resposta aos absurdos que proferiu o Michel German, porque uma pessoa que tem tantos títulos e que os apresenta como cartão de visita em tudo que vem falar, ele deve corresponder necessariamente a esse arcabouço que ele diz ostentar, que ele diz portar, né, de conhecimento. Então nós esperamos que, quando Michel German vai fazer uma crítica sobre o governo e ao cunhado de nazista, ele faça referência à ciência política, ao domínio da ciência política e às bases doutrinárias, conceituais e fáticas para ilustrar isso aí. E não que ele apresente uma sintomática de quinta categoria que pode ser de qualquer coisa, que ele quer com isso aí chegar e colocar o rótulo, o panfleto, se alimentando do panfleto de usar a palavra nazista para impressionar. Então vejam que ridículo, realmente um papo de nível de botequim. Vejam que ridículo. Que fez um gesto assim, um gesto supremacista, um gesto supremacistas brancos, que teria falado para perdoar o Holocausto. Nunca falou para perdoar o Holocausto, né? Falou que o exército, que alemão, que não era a mesma coisa que a SS, aquele soldado que ia lá lutar, que esse poderia ser pensado como apenas um soldado que cumpriu ordens. Mas, por outro lado, vem dizer que Bolsonaro se inspira em David Irving. Em David Irving, o grande revisionista britânico. E nunca vi Bolsonaro usar uma frase dele. Mas nada disso faria de Bolsonaro um nazista. Bolsonaro que até agora estava se mostrando o presidente mais amigo que Israel teve, chegando a votar junto com os Estados Unidos contra todos os países a favor de Israel. Fez a primeira visita internacional que fez foi a Israel e tem manifestado a sua admiração, o seu inteiro apoio a Israel. Ora, quem tiver visto o meu vídeo verá que eu cito meu vídeo sobre nazismo e esquerda, verá que, para ilustrar o que eu digo, eu cito as teses de Oswald Spengler, eu cito Heidegger, Wögner, Hayek, Hegel e uma série de outros. E as conversas, palavras de Hitler com Rauschning, uma coisa que eu deixei de dizer naquele vídeo, mas que é bastante ilustrativa, é que Hitler, quando ele vai servir como espião, como agente secreto da polícia alemã por ter sido um herói de guerra, na guerra de 1914, ele é designado para vigiar um certo grupo, um grupo que era o Partido dos Trabalhadores, formado por Anton Drexler, que o tinha criado a partir das ordens que recebia da Tule, uma organização germanófila, antissemita, uma dissidência da teosofia. E a palestra que Anton Drexler estava dando nesse momento era como e por que meios, ou por quais meios, devemos acabar com o capitalismo. Hitler se apaixona por esse movimento e deixa de ser um espião, de ser um vigia, para se tornar líder deles. Então o nazismo começa ali com vários luminares presentes, como Alfred Rosenberg, como Rudolf Hess, luminares eu digo entre aspas, né? E temos aqui essa ironia. O nazismo nasce de uma palestra que diz como e por que meios terminar com o capitalismo. Foi apenas uma coisa que eu esqueci de falar da obra do Joachim Fest, que eu cito também, e que mostra que Spengler era um autor predileto de toda essa turma. O que Spengler falava? Que o verdadeiro socialismo era o socialismo alemão, como sentimento de pertencimento a uma coletividade em que todas as camadas sociais se sentiam como servidoras, assim, um espírito coletivo alemão. Então ele não era baseado nem na luta de classes, nem na pretensa igualdade de todos. Não era, como diz o próprio Spengler, que o socialismo francês seria a ideia de que não havia ninguém melhor que ninguém, todos eram iguais. E o inglês era
baseado na luta de classes, a estratificação das classes em camadas econômicas, e o alemão não, era uma coisa espiritual. E nós vemos Hitler falar que ele não socializa os bancos, nem precisa socializar as indústrias. O que ele precisa é simplesmente socializar os homens, fazê-los entender que o Estado tem o mando de tudo. E a ideia de esquerda é uma ideia de uma utopia coletivista, onde o Estado dota o homem de cosmovisão, o Estado conduz a realização coletiva, uma realização espiritual coletiva. Então, Hitler tinha no seu programa, o Partido Nazista tinha no seu programa a divisão de lucros, a proibição da usura e a vedação a que se explorasse as pessoas com aluguéis. Tudo isso estava no programa, acho que de 1929 do Partido Nazista, ou 19, sempre confundo. Mas logo no embrião do Partido Nazista. Muito bem. Todas essas coisas são contempladas no meu vídeo, uma coisa bem diferente desse baixo nível do German, esse baixo nível intelectual que vem colher factoides, colher flashes, para poder aí, como a falácia do leito de Procustes, colocar algo para se ajustar àquilo que ele quer produzir. Na minha opinião, o German não entendeu nada, é uma vergonha para a academia uma pessoa que se comporta dessa maneira. E ainda quer ter foros de grande polemista e grande intelectual. E a Fiesp acabou dando de bandeja para ele este palco. Mas uma coisa tem que ser reconhecida, finalmente a Fiesp está voltando à representatividade dos judeus, assim como a Conib. Cláudio Lautenberg, que eu nunca perdoarei pelo que fez com a doutora Anise, ou seja, endosar a acusação de seu priminho de que ela era antissemita, ela tendo uma irmã convertida ao judaísmo, tendo toda a maior boa relação com os judeus, porque falou que as pessoas estavam sendo mortas, não se as deixando tomar um remédio que as poderia salvar, assim como milhares morreram como um rebanho no Holocausto. Ela fez essa comparação, ou seja, da categoria de sujeição, de humilhação do povo, mas não quis dizer que era a mesma coisa. Então, já que quiseram logo dizer que era antissemita, e o Einstein, o Hospital Albert Einstein, comandado pelo Cláudio Lautenberg, atualmente presidente da Conib, foi endossar isso. Então eu não perdoarei nunca. Nunca me verei bem com esse sujeito. Porém, ele já mostrou que agora já está ouvindo diferentes lados. Ou seja, ele não, a Conib, a instituição Conib. Então a Conib tem que nos representar como um todo. Então, dentro desse todo, ela tem que ter o pluralismo, a igualdade para todas as vertentes políticas. Já nós da ASB somos um grupo político. Somos um grupo manifestamente à direita. Somos daqueles que consideram a esquerda como uma canalha vermelha totalitária, genocida, como é a China. Somos. Achamos isso. São 100 milhões de mortos pelo comunismo, segundo aquele livro, o livro negro do comunismo, mas não podemos, não precisamos recorrer a ele. Basta pensar nos 7 milhões de mortos na Ucrânia, na fome, né? De Homolodor, não me peço que eu sempre confundo quando falo o nome, mas é isso. Os 4 milhões de mortos no Camboja, os 30, 70 milhões, vários historiadores falam, quem encontrei que falava menos era 30, o que fala mais é 70, mas de mortos, 70 milhões de mortos, por Mao Tse Tung. Os 100 mil mortos na Revolução Cubana, fuzilamentos copiosos, mortes comandadas depois de tomar o poder. Nada do que se fez na ditadura latino-americana militar se compara sequer ao que fez Cuba. Cuba matou mais que todas elas somado. E o que fez Cuba pode ser multiplicado por milhares de vezes pelo que fizeram os outros que se assentaram no poder em regimes comunistas. Então, nós da ASB, nós falamos isso mesmo. Nós falamos que essa esquerda que está aí, que se alia ao BDS, que pugna pela democracia aqui falsamente usando como cavalo de Troia, enquanto se compatibiliza, se coaduna com ditaduras islâmicas e africanas, essa esquerda que é a maior antissemita que tem mesmo. Essa que é a maior antissemita. Então agora, infantilmente, esse sujeito vem e fala que o governo Bolsonaro é nazista, temos de ler o nazismo de outra forma. Ora, apresente isso de uma forma intelectualmente consistente, com as balizas conceituais, intelectuais, que tem que ser,
bem assentadas. Ou seja, o que é o nazismo, o que é o conceito de nazismo, o que é o fascismo e por que esse governo se encaixa nisso. Muito mais se encaixa numa espécie de fascismo de esquerda, o fascismo, que é um movimento totalmente coletivista, com controle integral da iniciativa privada, com o anonadamento do indivíduo, a supressão do indivíduo. Não há nada mais de esquerda do que isso, a coisificação do homem, nesse todo coletivo. São apenas bandas diferentes da mesma realidade. Faces diferentes da mesma moeda. Como Ayn Rand dizia, a escravização do homem pelo Estado é compartilhada entre os dois. Então esse sujeito aí é de uma precariedade, de uma escassez, que só engana mesmo os tolos. Só engana os tolos. Agora acabou de fazer uma postagem dizendo que o governo genocida não sabe nem o que é genocídio, à luz da lei internacional, dos diversos tratados. E a nossa lei brasileira espelhou esses tratados. Reduzir uma etnia, tentar conduzir uma etnia à morte, deslocar crianças, fazer deslocamentos de massas. Tem uma série de capítulos, né? De capitulações do que é genocídio. Entenda-se que no direito penal, tanto nacional quanto internacional, porque a teoria finalista da ação, ela toma conta de grande parte dos países, essa capitulação do crime tem que ser feita, essa tipificação da conduta que é assim considerada crime, ela tem que ser feita designando no tipo penal se se pune a forma culposa ou não. Porque os crimes que não têm forma culposa não serão crimes. Não é que será apenas a pessoa não quis fazer, então ela é absolvida. Não é isso. Não existe o crime. O crime se deslocou, a culpa e o dolo se deslocaram para o tipo. Então, por exemplo, o crime de dano. Se a pessoa quebra algo de alguém sem querer, não será crime. Será uma responsabilidade civil. Então não existe genocídio culposo. Bolsonaro teria feito todos morrerem, ainda que tivesse feito por negligência, o que não foi nem de longe, nem de longe. Os grandes assassinos que nós temos aqui são aqueles da esquerda, aqueles que tiraram o poder de Bolsonaro de agir, aqueles que se valeram da Suprema Corte para podar a capacidade do presidente de estabelecer uma política sanitária, e agora que tem esse acúmulo de milhares de mortos e que estão vendo que nem assim ele perde a popularidade, querem dizer que a culpa é dele. Tentaram antes com a vacina, a Coronavac, isso revelou uma porcaria com uma eficácia diminuta e que fica menor ainda quanto mais idosa for a pessoa. E a grande salvação viria da China, o país onde veio o vírus. Depois tentaram fazer com que houvesse a ruína econômica. Roubaram até não poder mais, com toda a distribuição de dinheiro que teve, que poderia ter fornecido todos os hospitais de campanha necessários, e roubaram esse dinheiro, fizeram compras superfaturadas e não sabe o que fez com esse dinheiro, e vergonhosamente os nossos senadores se recusam a investigar isso. Essa é a verdadeira fonte das mortes, dessa falta de atendimento. Agora querem culpá-lo, ele é o culpado, por aquilo que eles mesmos criaram. Muito bem. Quer falar de genocídio? Esse cara quer falar de genocídio, nem sabe, nem estudou a legalidade a respeito disso, porque essa legalidade ela é o reflexo dos debates a respeito do tema, de como se qualifica isso. Não existe genocídio culposo, ou seja, mesmo que a culpa fosse toda por negligência dele, não seria um genocida. Num sentido legal, aquele que fez a coisa intencionalmente. Quando se fala de genocídio, esta palavra ela vem carregada da força de impacto, da intenção. Aquele homem que foi que nem o Slobodan Milosevic, foi lá tentar matar milhares de pessoas, que nem Hitler queria extermínio, que nem talvez os armênios mortos pelo Império Turco, ou pelos turcos. Isso sim é um genocídio. Ou então, quando se escraviza uma raça inteira, como se fez com a raça negra, alguém que está no meio de um turbilhão político, onde fazem tudo para derrubá-lo, e por qualquer deslize, se fizer uma compra de uma vacina que não sabe nem se ela funciona, vai ser
crucificado por isso. E não, ele é um genocida, ele quis matar. Ora, esse sujeito é impressionante, um professor de faculdade com tantos títulos, estudou no Museu do Holocausto lá em Israel. E daí? E daí que tenha estudado em todos esses lugares, se não sabe nem mesmo equacionar doutrinária, jurídica, conceitualmente, aquilo que está falando, comportando-se como um perorador de botequim. Um genocida! Olha só, ele é nazista! Não sabe nem dizer porquê, nem consegue colocar o porquê. E aí vai se valer que, olha, ele citou uma frase de David Irving. Olha, ele falou perdoar o Holocausto. Olha, ele usou um gesto supremacista branco. Aquela coisa, o assessor dele, isso aqui. Depois se encontrou vídeos e fotos do senador Randolfo usando o mesmo gesto. É ridículo. É ridículo. Isso aí, o que deprime mais é a autodegradação que ele promove da sua própria imagem assim. Então isso é o que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. E agora vamos ficar atentos, no entanto, ao governo Bolsonaro, porque ele não votou condenando os ataques do Hamas, isso nos decepcionou muito, mas temos que refletir um pouco para ver se é essa linha que ele está tomando. Por enquanto, ainda o apoiamos. Se percebemos que ele retirou o seu apoio a Israel, que eu não acredito, nós também não o apoiaremos. Infelizmente, porque por enquanto ele é o melhor que tem para o Brasil. Bem distante, ele e seus apoiadores, dessa farsa intelectual encenada por alguém que não é capaz de municiar com argumento, com substância, aquilo que quer falar, que é só panfletariamente etiquetar. Prefiro os apoiadores do Bolsonaro. Acho que Ernesto Araújo está, mesmo fora do governo, mas estava 100 vezes acima desse sujeito. Olavo de Carvalho, então, nem se fala, porque quando eles falam de política, eles falam usando da estrutura da ciência, ou da estrutura concebida e fornecida pela ciência política. Não falam pegando pequenos lampejos para os converter aquilo que ele quer produzir. Eu falei aqui da falácia do Leite de Procusto, é isso. Leite Procusto, ele era um sujeito que, quando chegava, está na mitologia grega, né, que quando chegava alguém que era muito pequeno, ele esticava o seu corpo para que ficasse o tamanho da cama. Quando alguém era muito grande, ele cortava suas pernas para que ficasse o tamanho da cama. Então é isso. Está querendo, isso aí simboliza querer adaptar algo que se diz à conclusão que já é desejada por ele. Então é isso. Pega essas três coisinhas e fala nazista, genocida. Ora, o Lenin falava que os estudantes são a banda de música da Revolução. Eu estou vendo que o senhor German, ele é uma espécie de professor que entrou para a banda de música também. Está muito engraçado.